Sr. Presidente, Srs. e Deputados, Sr. Secretário de Estado, queria colocar-lhe duas questões muito sintéticas. Primeira, como é que o Sr. Secretário de Estado e o Governo entendem que o regime previsto no artigo 6º para o acesso às instalações por parte das Forças de Segurança é compatível com as disposições do nosso Código de Processo Penal relativamente às revistas e às buscas? Segunda questão, relacionada com o artigo 7º e a aplicação da pena acessória. Gostava que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse esclarecer quem aplica esta pena, em que momento do processo e quando, em relação a que crimes é que esta pena acessória pode ser aplicada. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Deputados, Srs. Membros do Governo, eu queria começar por dizer que este crime, o crime que agora discutimos, é de facto um crime que deve suscitar preocupação. E deve suscitar preocupação não só porque envolve muitas vezes a atuação de redes criminosas e porque teve nos últimos anos, particularmente, um acréscimo muito significativo que deve preocupar o Estado português, mas também porque é pela prática deste tipo de crime que muitas vezes as populações se veem impedidas de aceder a bens e serviços essenciais. Da eletricidade, do fornecimento de água, de comunicações, em todas essas situações, é muitas vezes pelo furto de metais não preciosos que as populações acabam por ficar impedidas do fornecimento desses bens essenciais. E, portanto, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, queria deixar aqui bem claro que, da parte do PCP, acompanhamos a preocupação e a necessidade de tomar medidas de combater este tipo de ilícitos criminais e, em série de especialidade, apresentaremos propostas concretas de alteração à proposta de lei nesse sentido. Agora, Sr. Ministro, na discussão na Comissão, houve uma expressão utilizada pelo Sr. Deputado Hugo Velosa que eu julgo que enquadra bem a discussão que estamos a fazer. O Sr. Deputado Hugo Velosa falava da necessidade da salvação da proposta de lei. Da necessidade de salvação da proposta de lei. Ó Sr. Ministro, olhando para o conteúdo concreto das normas que estão aqui propostas, eu diria que nem com uma extrema unção. Nem com uma extrema unção nós conseguiremos salvar o conteúdo concreto destas normas. Porque, Sr. Ministro, e não é só o grupo parlamentar do PCP que o diz, são os parceiros da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que apontam não só inconstitucionalidades, mas também ilegalidades, nomeadamente o não cumprimento de disposições legais da Lei de Proteção dos Dados. Porque, Sr. Ministro, há necessidade de compatibilizar o combate ao crime com aquilo que são regras processuais penais e com aquilo que é a aplicação do Código Penal e a punição dos crimes. Dou-lhe este exemplo muito concreto em relação à pergunta que coloquei ao Sr. Secretário de Estado e que tem a ver com o artigo 7º, com a aplicação da pena acessória de proibição do exercício da profissão. Diz o artigo que todo aquele, pessoa singular ou coletiva, definitivamente condenado a pena de prisão ou equivalente, isto significa o quê? Significa ter que haver um processo judicial com o trânsito em julgado de uma condenação. Mas se é assim, quem é que vai aplicar a pena acessória? Já não é o tribunal que fez a condenação, porque em relação a esse, o processo extinguiu-se. Ó, Sr. Ministro, há necessidade de corrigir profundamente as normas da proposta de lei, porque tal qual elas estão hoje, não se conformam nem com os comandos constitucionais, nem com as normas penais, nem processuais penais, nem sequer com a Lei de Proteção de Dados. E o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados é muitíssimo extenso, não só na identificação de normas que não são compatíveis com a Lei de Proteção de Dados, como com a identificação de outras normas que, para serem legalmente concretizadas, exigem uma intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E para concluir, Sr. Presidente, queria apenas dizer o seguinte. O Sr. Secretário de Estado, em relação à norma do artigo 6º, em relação ao acesso às instalações, o Sr. Secretário de Estado fala de flagrante delito. Mas não é isso que está escrito na norma. Na norma do artigo 6º não há uma referência ao flagrante delito. Porque se houvesse flagrante delito, a situação é completamente distinta. E para essas situações de flagrante delito, o Código de Processo Penal é suficiente. O problema é que não é de flagrante delito que se trata aqui. E em relação às alterações, até voltando ao Código Penal, temos neste momento entregues na Assembleia da República uma proposta de lei de alteração ao Código Penal que já prevê a agravação das penas quando o furto significa a interrupção do fornecimento de bens e serviços essenciais. E também por uma questão sistemática, também porque em matéria penal é preferível que haja uma codificação das normas e que elas não sejam dispersas por vários diplomas legislativos, era preferível até que estas normas pudessem ser encaixadas nos seus devidos sítios, quer em termos de processo penal, quer em relação ao Código Penal.